dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E Emmanuel vem fazer as seguintes considerações. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição e não se apaixona pelos interesses próprios. Não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. E agora nós vamos ouvir uma música para nos sintonizarmos profundamente com o bem.
queridos, companheiros, amigos do coração, embalados por estas notas musicais que têm o dom de nos elevar, de abrir os nossos corações, tocar em nossas fibras mais íntimas, para esse encontro com Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre muito querido. Mais uma tarde em torno das tuas lições, Jesus. Queremos dizer da nossa alegria, queremos dizer da nossa gratidão. Queremos dizer que, embora nos reconheçamos pequenos, frágeis, mas nós queremos auxiliar na tua obra. Então, Jesus, atende nosso pedido. Envia teus emissários de sabedoria, de luz, de paz, para que toque os nossos sentidos, para que nos auxiliem a abrir os nossos olhos, não apenas para admirar as belezas da tua criação, mas para ver o irmão que estende as mãos, pedindo pão, pedindo compaixão, pedindo misericórdia, pedindo amor. Envia, Senhor, teus emissários. O pedido de socorro, o pedido de ajuda, para que toquem o nosso coração e ele se compadeça dos que sofrem sem teto pelas ruas, tão desrespeitados. Às vezes só precisam de um olhar, de um sorriso, de uma palavra que os encorajem a continuarem o seu caminhar. Envia, Senhor, teus mensageiros incansáveis para que nesta tarde nos facilitem o entendimento das tuas lições e nos fortaleçam, nos encorajem para realizarmos as mudanças necessárias em cada um de nós, nos dando a sustentação, a renovação da fé, alimentando a nossa alegria. Nós sabemos do teu amor infinito, a tua luz que nos aquece. E por tudo que temos recebido, por todas as oportunidades de florescermos, permite, Senhor, que não percamos nenhum desses momentos de oportunidade. Graças te damos e te pedimos, permite que demos início aos nossos estudos na tua presença, na presença dos nossos mentores, mas que as nossas palavras, as nossas ideias, os nossos pensamentos e sentimentos unidos
possam ser ouvidos por muitos corações sofridos, necessitados do esclarecimento e do consolo que possamos levar a cada um. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, hoje foi um dia muito especial, de muito enlevo. Desde que nós despertamos e que eu vi o nosso vídeo, eu não parei de ver, rever cada detalhe, me enriquecendo, me alimentando. Cada um de nós. Foi muito lindo, muito bonito. E mais tarde, quando o Marcos colocou no grupo as suas composições, meu coração também deu pulos de alegria. De graças a Deus, porque os dias são difíceis, mas nós conseguimos o alento de termos nos descoberto, de termos nos encontrado e de estarmos nos fortalecendo. E a minha gratidão foi primeiramente ao Pai, mas eu quero dizer da minha gratidão a cada um de vocês, que a cada tarde, nessa tela, nessa telinha que a gente pensa que é somente um objeto, mas como é grandioso o nosso encontro. Muito obrigada. E vamos seguir. Como diz a Marisa, vamos que vamos. Dar continuidade ao capítulo 10, que está falando da indulgência. Capítulo 10, com o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos rapidamente, como é de hábito, fazermos a leitura dos itens 1, 2 e 3. Os 3 itens estão em Mateus. O primeiro é no capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Lei de reciprocidade. O item 2 é o capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E por último, o item 3, que é do capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, Raquel, seu microfone fechou. Não Raquel, estou ouvindo a Raquel. Raquel, seu microfone está fechado. é infinito. Fechou sozinho. Na instrução dos Espíritos,
Raquel, só um minutinho, você está nos ouvindo? Estou. É porque você, durante um período, ficou muda. O seu telefone automaticamente fechou, nós não te ouvimos. Você poderia voltar novamente, por favor, ao capítulo? Sim, foi desde que momento? A introdução do capítulo, daí para frente o microfone mutou. Olha, Foi estranho, né? Estranho. talvez seja uma ligação que estava tentando entrar. Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser, é verdade. Então, é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Não, capítulo 10. Os bem-aventurados os que são misericordiosos. Os 3 itens são em Mateus. O primeiro é capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O item 2 está também em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Né? É a lei da reciprocidade. E se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. E então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse está no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Também em Mateus, né? Claro. E agora, dentro das instruções dos Espíritos, nós vamos no item 18, que é uma mensagem trazida em Bordeaux pelo bispo do Fético. Então, que ele nos dá o seguinte recado: Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há
em algumas de suas dobras mais ocultas, o gênio de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Profundo, muito bonito, muito lindo, né? Está dando continuidade aí a falar da indulgência. E aí, só lembrando, né, que a indulgência é a facilidade para perdoar os erros cometidos. E isso não é o erro do outro. Essa facilidade para perdoar os próprios erros cometidos e os erros alheios. E como ter essa facilidade para perdoar quando nós olhamos o mundo ao nosso redor? Né? Difícil quando a gente liga a televisão, quando a gente ouve tantos apelos, né? Nós temos a impressão de que os milênios de cultura, de desenvolvimento tecnológico, de civilização, de avanços científicos, parece assim que nada contribui ou contribuiu a benefício do desenvolvimento da moral, né, individualmente. A gente chama do homem, né, como humanidade. Então, imagina ser indulgente ao ligar a TV, a abrir um jornal, a seguir as redes sociais mesmo, né? Como ser indulgente, olha só, é importante repetirmos, indulgência, facilidade para perdoar os erros, as falhas cometidas por nós. Só que quando a gente fala dessa forma, dá a impressão, eu vou ser indulgente, eu vou ter a facilidade para perdoar os erros cometidos. Aí nós logo nos colocamos como indulgentes para com os outros. Então, eu só estou vendo o erro, a falha do outro, mas é nossa também, né? E aí? Mas aí, a pergunta de novo, como ser indulgente diante de tanta violência? E a violência não é só a pancada, não é só a paulada, não é só a guerra, não é só a agressão física, né? A gente já falou lá, bem quando começamos as bem-aventuranças, nós já falamos sobre a violência, o preconceito racial, o preconceito religioso, o preconceito sexual, a exploração dos mais fracos, a concentração de renda, isso é uma violência também, as injustiças sociais, né? Tudo isso são violências que nós assistimos
e nos perguntamos como ser indulgentes diante de tudo isso. Mas é nessa sociedade, com essa descrição, né, que é fruto do egoísmo, do orgulho, da vaidade de homens, individualmente, de modo geral, e governantes, impenitentes também, né, que fomentam essas desgraças, aumentam, distanciam mais e mais as classes, né, na luta pelo poder, desenfreadamente, é uma luta insana em busca do poder, mas aquele poder não para atender o coletivo, não para atender as necessidades do todo, mas para, ao chegar ao poder, usar em benefício próprio, em benefício de poucos que estão ao redor, né? Então, distanciando cada vez mais, ampliando cada vez mais as distâncias sociais, né? E outro mais, não podemos esquecer que essa sociedade da qual fazemos parte está aqui no planetinha Terra, como que é conhecido o nosso planeta de provas e expiações, dentro daquela escala que tanto temos falado, terça-feira, né, de novo, foi abordado, é a segunda, é o segundo na escala, né, tem os primitivos, então é muito mais perto dali, daquela animalidade, ainda carregando esse distanciamento, essa sede de poder, essa sede de concentração, o meu pirão primeiro, tudo ainda trazemos, e trazemos de modo geral, né? E nós, porque os habitantes desse planeta e essa sociedade, né, nós somos esses cidadãos. Estamos em perfeita sintonia. Carregamos em nós as características apropriadas para habitarmos o planeta, né? Está ali, é para essa morada que é própria para nós. Nós trazemos nosso perfil, as características adequadas, sintonizadas com a característica do planeta Terra. Então, Joana de Ângeles, até no livro Após a Tempestade, ela nos diz, já sabemos, né? Só para relembrar, a sociedade são os homens que a constituem. Então, se hoje nós já não buscamos concentrar a renda, se nós já percebemos os invisíveis, se nós já atendemos alguns necessitados, não só os que nos procuram, mas também os que nós já descobrimos ao olhar, ao falar, as dores ocultas, né? Que mais na frente, em capítulos que virão, nós vamos falar das dores ocultas. Então, mas, de modo geral, é nessa sociedade que nós precisamos vivenciar para o nosso aprimoramento, para o nosso florescer, né? Usando aí a linguagem do nosso grupo. Então, esse florescimento, esse desabrochar, precisa vivenciar essas dores, precisa atravessar esses obstáculos, fazer essa travessia, né? E aí, só que lembra de manhã, nossa página fala do César Said, né, que foi lida por mim de manhã, há um momento que ele diz,
não desanimemos. Ele até fala, quem não terá se sentido frágil algum dia, né? Todos nós nos sentimos, né, em certos momentos, fragilizados, fraquejando na fé, desesperançado, mas aí vem a mensagem, não desanimemos. E não desanimemos por quê? Várias situações que nós já sabemos, já conhecemos, vários conceitos, várias informações que a doutrina espírita, que o bispo de Fétula, ele fala, é a doutrina consoladora, bendita, esclarecedora. Então, nós já sabemos da nossa antecedência ao berço, já sabemos que tivemos vidas pregressas, anteriores a essa existência atual, não vidas, que a vida é uma só, desde a nossa criação, né, daí por diante, espíritos imortais, mas existências pregressas, anteriores. Sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, estamos construindo a nossa vida futura. Sabemos que podemos nos modificar. Né? Não basta a boa vontade, mas a boa vontade é um combustível inicial, é aquela alavanca que vai possibilitar a nossa transformação. Cada um que se transforma tem a possibilidade, não é que isso seja obrigatório. O outro pode nos ver como exemplo e ignorar, mas ao nos transformarmos para melhor, claro, nós abrimos a possibilidade para transformar o outro e melhorar a nossa sociedade e o planeta, já que a sociedade são os homens que a constituem. Quanto mais formos nos aprimorando, nos modificando, nos aperfeiçoando, mais essa possibilidade se amplia. E quando nós falamos que o exemplo é dado, ele pode ser útil, servir e ser seguido, mas pode não. Lembra, há 15 dias atrás, nós trouxemos no livro Jesus no Lar a história do rei. O povo queria fazer uma revolução, que o rei era cruel, e aí eles chamam um profeta, o profeta fica ali titubeando, se faz a revolução, pede um tempo, sobe ao monte, chama o anjo do Senhor, pede orientação, o anjo diz, tá bom, vou te dar 100 dias para você acompanhar o rei. Se seu ponto de vista não for alterado, permanecer o mesmo a respeito do rei, e a gente aprova a revolução. E aí o profeta vai lá, só que ele compreendeu, o profeta, compreendeu as tribulações do rei. Beleza, foi a visão do profeta. Aí volta lá nos 100 dias, propõe ao povo que não faça a revolução, porque ele viu que o rei sofria com aquelas atividades todas, aquelas questões todas a decidir, que ele era muito incomodado, que ele não tinha tempo para a família, para o filho, para a esposa, para ver a natureza, para nada. Por isso que ele era daquela forma. Tá bom, era um ensinamento, está no livro, a gente reflete sobre o ensinamento, mas a doutrina é para reflexão, para o uso da razão. E aí cabe também aí uma questão. O rei, ele queria fazer a mudança? Ele queria ser auxiliado? Ele queria deixar de ir a tantos jantares
com as pessoas importantes, com aquele banquete, com aquela riqueza, com aquela suntuosidade. Ele queria compartilhar da sua fartura com o povo, ele queria uma transformação. Não foi dito. A visão do profeta e a indulgência utilizada por aquele povo é nesse sentido, de que não há obrigatoriedade. As mudanças são individuais. Nós só conseguimos mudar de ponto de vista, o nosso foco, de acordo com a nossa própria vontade. O caminho que eu traço, que eu faço, né, que eu percorro, é de acordo com as minhas paixões, com as minhas dores, com os meus sonhos, com a minha história, o meu passado, a expectativa traçada para o futuro. É individual. Na minha mochila, que eu vou carregando, na minha bagagem, na minha mala, no meu bornal, seja o que for, as virtudes conquistadas ou as viciações a serem superadas, vencidas, são minhas. Nesse campo, só eu posso carregar. Nesse aspecto, eu não posso carregar a bagagem do outro, eu não posso pegar a virtude conquistada pelo outro e trazer para mim. Eu posso até fingir, em determinado momento, que eu conquistei uma virtude, não é minha ainda, mas é por pouco tempo e é uma viciação minha, porque é uma mentira, é uma farsa minha. Então, essa bagagem, podemos sim auxiliar em algum trecho do caminho, compartilhar e junto, carregar aquele peso, mas pegar para mim, tirar da mochila do outro, totalmente colocar na minha e dizer isso me pertence, esse não é. E o Evangelho é assim, é como semente. Elas são semeadas no íntimo de cada um. Mas essa semente, cada um vai cuidar da sua forma, do seu jeito, com os seus recursos, com suas ferramentas, com as suas condições. Vai que um tenha já água em abundância, outro está ali, precisa preservar, não tem ainda essa fonte plena, né? Então, vai cuidar da sementinha de uma forma, o outro de outra, o outro já tem uma luz necessária para aquela sementinha desabrochar, o outro ainda está com aquele sombritezinho ali que vai precisar levantar a ponta desse véu para que a luz se faça mais presente, que a própria luz irradie para aquela semente desabrochar, florescer, né? Então, cada um vai cuidar do seu jeito, dentro das suas possibilidades. Esse item 18 é de uma delicadeza muito grande. Esse item, o bispo de Fetre, é difícil esse nome dele, ele já tem uma doçura, ele já vem nos chamando de caros amigos. É bonito, para a gente se sentir aqui, incluída. Olha, nós fazemos parte, nós estamos aqui no Evangelho. Caros amigos, né? Mas, ao mesmo tempo que ele chama de caros amigos, ele dá uma recomendação, ele traz uma recomendação ali bem assertiva, né? Ele diz, ele nos aconselha: sede severos convosco. Então, é para ser severo
conosco, para conosco. E aí, quando nós ouvimos essa palavrinha severo, severo dá a ideia de rudeza, dureza, né? Parece assim aquela dureza de coração, é algo rígido, rigoroso. De fato, também é. Mas sempre tem um mais, sempre tem um consolo, sempre tem um alento. O severo, ele pode ser crítico. Sede críticos convosco. Críticos é aquele analítico, aquele questionador. Então, é o convite ao autoconhecimento. Venha se conhecer, venha fazer a sua análise, venha questionar as suas atitudes, venha questionar com você mesmo os seus pensamentos, onde que você está colocando o seu olhar, o que você está fazendo com os seus sentimentos, o que você está trabalhando dentro de você. É nesse sentido, de também ser íntegro, honesto, olhe-se, analise-se, questione-se, mas com honestidade. Não coloque beleza se ainda não tiver. Não coloque uma cor que ainda não exista em você mesmo. Precisa essa honestidade. Nós só vamos conseguir transformarmos-nos se nós nos conhecermos. Então, essa honestidade, essa integridade, essa seriedade precisa existir. E é isso que esse espírito que nos chama, caros amigos, está nos convidando para esse autoconhecimento, para levantar esse véu que às vezes nós nos escondemos por debaixo dele, né? E sendo justos, sendo imparciais. Então, eu quero para o outro o que eu quero para mim, fazer ao outro o que eu quero que faça para mim. Então, é nesse sentido, essa severidade, não é com a rudeza do coração, a dureza do coração. E ele ainda vai nos alertando no sentido de sermos iguais. Olha o que você está falando sobre o outro. E ele diz, todos vós tendes maus pendores a vencer. Todos nós, se estamos aqui nessa sociedade que descrevemos mais na frente, todos estamos na mesma condição. Defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, a se livrar, né? A largar. Vamos tirar esse peso, né? Eu já contei aqui da mala no encontro de família que nós fizemos na casa de Tiago, que eu fiz essa representação. Era uma mala gigantesca, cheia de viciações, cheia de vaidades, de intemperanças, de gula, de maledicência, de tristezas. E a gente vai botando isso na mala e não vai tirando. E ele diz aqui que esse fardo precisa ser alijado. A gente precisa se livrar disso, né? Então, ele ainda traz para nós, deixa eu achar aqui, quando ele fala do cume, fala da clarividência, que é mais daqui a pouquinho, quando ele fala
que a gente é mais clarividente com o próximo, né? E cego é aquele, eu não sou íntegra, eu não estou sendo honesta comigo mesma aqui, com a minha análise, né? Então, é nesse sentido, eu estou olhando mais para o outro. E ele volta, o pequenino Cid. E a gente vai caindo cada vez mais, porque que vai caindo. E ele ainda traz um convite para acreditarmos nos irmãos, os espíritos. Eles estão vindo. O povo diz aí, ninguém voltou para contar. Volta, está nos convidando, está nos alertando, está nos conduzindo aqui para que sejamos cada vez mais aprimorados, aperfeiçoados. Eu não marquei aqui, mas tem uma hora que ele fala no cume, que para chegarmos ao cume... para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Esse cume da montanha do progresso me fez lembrar da Rosália, sábado passado, quando ela trouxe aquela imagem dos dois montes, né, o Gólgota e o das Oliveiras. E aí ela falou que o Monte das Oliveiras era a representação da lucidez, o despertar. E ela trouxe para nós essa ideia de que não dá para sair da base ao cume de uma única vez, né? Nem sair de um helicóptero, usar um artifício qualquer, que alguém nos leva lá por passe de imagem, que aí eu já estou lá em cima, sem esse esforço, sem essa caminhada, né? Ela alertou, trouxe bem para nós essa ideia do progresso, do processo, né? Que é uma caminhada. Aí, que caminhada é essa? Se analisando, sendo crítico, sendo severo. Não vamos ter medo da palavrinha severo, né? Vamos ser severos, vamos ser honestos, vamos ser justos, para a gente chegar lá no topo, mas dentro desse esforço, né? Relembrando também Santo Agostinho, que diz que é um trabalho árduo, e não olhando o cisco no olho do outro, não tomando conta da bagagem do outro, né? E aí ele continua nos dizendo que quando alguém se julga superior, alguém bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito. Então está aqui, toda faceira, muito orgulhosa, julgando superior. E aí ele tem pena, né? Porque ele chama de insensato e de culpado. E insensato é leviano, é inconsequente. Esse culpado aí é no sentido, olha, você é responsável por esse julgamento, você está carregando essa inconsequência, você não está refletindo sobre o que está fazendo, que injustiça sendo cometida, né? Sendo parcial, se vendo superior ao outro, esquecendo de fazer ao outro o que quer que faça para si próprio, né? Então, ele também chama a atenção. E quando diz, Deus o castigará no dia da sua justiça, no sentido disso, olha, você precisa rever esse resgate, reavaliar, fazer diferente do que fez nessa existência, né? E finalizando, para refletir bem sobre a mensagem central do olhar para si próprio, né? Para não perceber o cisco no olho do outro, e em vez de ver a trave, é a segunda surpresa que eu trago, é um escrito, um poema de uma companheira nossa. Eu vou ler
ela logo vai identificar. Perdemos muito tempo tomando conta da vida alheia e esquecemos de doar tempo para tomar conta dos nossos deveres, nossos afazeres e até dos prazeres. Se a energia gasta no outro fosse colocada em nós, teríamos ótimos profissionais, excelentes pais e filhos e excepcionais cidadãos. Fazem tanta corrente e post de meme. Que tal fazermos a campanha? Cada um cuida da sua vida. Cada um olha suas próprias feridas. Desafio de se melhorar, se olhar, quem sabe até se amar. Vamos lá. Obrigada, Tati. Contribuiu ricamente para fechar essa parte que me compete aqui trazer para vocês. Foi mais uma emoção do dia. E agora é com vocês. Obrigado, Raquel. E quando você falou a última frase, eu lembrei dele. Eu falei, será que eu falo? Será que eu não falo? Ah, não vou falar. Você falou. Antes das pessoas começarem a falar, eu vou aproveitar e tirar uma dúvida com você. Aí todo mundo vai se refazendo das suas palavras, que foram ótimas hoje, você também. Quando ele está falando assim, espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos. Esse tira proveito são os que colocam em prática? Os que já eu entendo, no meu entendimento, os que se debruçam para essa reflexão e para a transformação, né? Quer dizer, não é só já o colocar em prática, mas os que se dispõem a fazê-lo, né? Ao esforço. Obrigada. Agora eu vou esperar os nossos amigos para as suas colocações. Estou aqui esperando por vocês para fazer a filinha. E só lembrando que essa não chegou a ser uma poesia, né? Esse pensamento que eu tive foi de 2016. Olha, Mas eu achei tão pertinente que eu repeti essa semana no... Eu vi hoje. Veio na minha lembrança ontem e falei, nossa, como tem a ver com o mundo de agora, né? Esse momento que a gente está vivendo. Aí eu peguei e coloquei ele de novo. Isso, foi perfeito. Maravilha. Posso fazer uma perguntinha? Sim, eu queria aproveitar para animar o pessoal. Todos estamos reflexivos ainda, né? Raquel, com a sua pedagogia do Evangelho, deixa todos nós profundamente reflexivos, né, Camila? A gente fica pensando, elucubrando, né? Buscando assim, caramba, é tanta coisa para a gente mudar em nós, né? E que bom que a gente tem muita coisa para mudar em nós, né? Graças a Deus, né? Quando a gente se auto-identifica, né, nessas exortações dos espíritos superiores através de Kardec, a gente percebe o quanto nós ainda precisamos mudar em nós, né? Isso é muito bom, é muito bom. É difícil, é muito difícil, né? Se nós já tivéssemos isso aqui no plano espiritual, né, de virmos para cá seria tão mais fácil, né, gente? Certinho, estava tudo já incutido lá no nosso inconsciente, chegaríamos aqui e praticaríamos. Mas é bom, é o conhecimento que a gente constrói, né? É o exercício, é o trabalho diário da construção. Eu só gostaria de saber da Raquel, eu pontuei aqui algumas situações que do Fred colocou, mas tem uma coisa aqui que eu gostaria que a Raquel colocasse para nós, que foi uma leitura, né, corrida do item 18, mas tem uma parte aqui, Raquel, lá em cima ainda, tá? É no primeiro parágrafo, onde ele diz
Acreditai, a minha versão da Petit, tá? Diferente da sua que é da Febe. Acreditai nos espíritos vossos irmãos. Todo homem muito orgulhoso, localizou? Sim, Por se julgar superior em virtudes e em méritos aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Aí entra a pergunta aqui, na verdade uma dúvida, eu gostaria que você esclarecesse. E Deus o julgará por isso no dia da sua justiça. Essa colocação, para quem ainda não está mais aprofundado no Evangelho, pode gerar algum tipo de dúvida ou até mesmo uma interpretação. Você poderia, por favor, colocar a sua reflexão em cima desse último itemzinho, e Deus o julgará por isso no dia da sua justiça. isso. Nós falamos sobre isso, assim, a minha versão é Deus o castigará no dia da sua justiça. E aí nós falamos, não é castigo que Deus não castiga, Deus educa. Nós é que somos responsáveis, então vai ser necessário esse castigo no sentido de que eu vou precisar resgatar esse meu julgamento em relação ao meu semelhante. Então, com o mesmo peso que eu julguei, eu vou ser julgada. Eu vou precisar reavaliar, rever essa condição e fazer diferente do que hoje eu faço, que é me julgar maior, melhor, superior, pela minha cor, pelo meu nome de família, pela minha posição social, pelo meu título, e aí isso tudo vai ser revisto, vai ser reeducado, não castigado, porque Deus não castiga, né? Ele educa. O meu entendimento é esse, eu tinha feito essa colocação. Acho que escapou aí. Pode ter sido sim. Ficou. Então, ficou. Então, o verbo no futuro. Oi, desculpa, pode falar, Raquel. Porque o verbo no futuro. O meu está como julgará. Aqui a gente pode, então, colocar... Deus o castigará, é no futuro, porque é no sentido, você está fazendo hoje, mas você é herdeiro de si próprio. Hoje você está construindo seu futuro. Então, eu vou ser julgada pelo que eu estou fazendo hoje. Então, se eu estou me colocando, né, dessa forma, superior aos meus irmãos encarnados hoje, eu vou ser julgada, né? Tá aí. Só que ele está falando, Deus o castigará. Era também o contexto daquela época, Deus era visto como ainda o que castigava. Vingativo. Né? É também aí que a gente precisa levar em consideração. Mas é no sentido disso. Eu estou fazendo isso hoje, eu estou ignorando o meu irmão, eu estou me colocando superior a ele hoje. Coitadinho de você, é insensato. Coitadinho de você, é culpado, que ele chama aqui de culpado, mas é responsável, inconsequente, leviano. Por isso, você vai ser julgado por isso. Ou seja, você vai precisar viver situações para resgatar essa sua condição de hoje, de orgulho, de vaidade, de arrogância. Perfeito. Obrigado. Eu posso fazer uma colocação? Claro. Oi. Raquel, adorei a sua explicação. Todos sabem que eu não estudo há muito tempo, né? Comecei agora com vocês. E você foi assim de uma delicadeza explicando assim impressionante.
Quero também falar do grupo, que esse grupo tem sido assim algum alimento para mim, as poucas vezes que eu tenho participado com vocês. Elogiar por esse trabalho, porque, sabe, eu vejo assim uma conexão, uma inspiração. É muito bonito ver o trabalho que vocês estão fazendo, e é um trabalho diário, né? Nesse momento em que todo mundo está vivendo períodos difíceis nunca antes imagináveis, né? Que a gente não tem experiência nenhuma sobre tudo isso que tem acontecido. Então, seria isso. Eu fiz algumas anotações aqui, que eu achei bastante interessante, né, do que você falou. Agora, quando você estava falando de Mateus, se eu não me engano, era Mateus 6, 14, 15, que Sim. fala sobre perdoar quem vos ofendeu e da lei da reciprocidade, eu lembrei do Pai Nosso, que o Pai Nosso, no final dele, fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se realmente a gente não perdoa quem nos tem ofendido, a gente não tem a graça, né? Não obtém a graça. É isso. É nesse sentido, porque discutimos isso já em outras quintas-feiras, talvez você não tenha estado. E é sempre aquela dúvida: eu quero perdoar, mas o outro não aceita o meu perdão. Mas o perdão parte de nós. Então, esse perdão no sentido de que eu não vou guardar ressentimento, eu não vou guardar mágoa, eu não vou desejar mal, mesmo que eu não consiga o sentimento de amor por aquele ser que, de repente, me magoou muito, mas eu não desejo mal, eu não desejo que nada prejudique, eu não faço nada para me vingar. Realmente, assim, de coração, eu quero o bem. Agora, o convívio é doloroso, porque a gente não esquece. O esquecimento é ressignificar o sentimento, não esquecer o fato, porque isso aí é uma demência, né? Seria uma doença, um Alzheimer, uma coisa assim, a gente não esquece, porque aquilo foi vivido, mas é a capacidade de ressignificar o sentimento e de dizer: olha, é meu irmão, não desejo mal, está tudo certo, agora vamos caminhar. E é essa reciprocidade, porque eu abro o caminho para que outros compreendam as minhas imperfeições, as minhas fragilidades, porque eu também posso cometer desatinos e magoar outras pessoas. E eu espero a compreensão, a indulgência do outro. Então, se eu espero que Deus, que Jesus e que o meu semelhante seja indulgente para comigo, essa reciprocidade se faz, né? Deve se fazer. Obrigada. Tá bom, Fátima. Camila agora. Então, uma coisa engraçada, eu não estou vendo vocês, eu estou me vendo em 2 vezes. Isso se chama bicorporeidade. Ó, o Luiz tá aqui querendo participar, vocês estão ouvindo, né? Olha, Raquel, eu tenho uma pergunta para te fazer. Existem determinadas situações na nossa vida que, diante do processo o qual a gente passou, acaba ficando praticamente impossível perdoar alguma situação ou alguém. Diante de tudo que aconteceu, assim, igual você falou, a gente não esquece.
Se por acaso você não consegue perdoar determinada situação ou determinado fato nessa encarnação, a próxima encarnação pode se tornar um agravante ainda pior para você resolver? Essa é a minha pergunta. Camila, o pior, o agravante ou o atenuante é muito relativo. Nós, encarnados, e na nossa condição espiritual, eu, pelo menos, não me sinto com competência, com capacidade para medir o que é um atenuante, o que é um agravante, entendeu? Agora, tudo que nós não resolvemos, tudo que ficar pendente, vai precisar ser revisto, reavaliado e corrigido se for necessidade da correção. Eu vou estender isso, pode falar. Eu costumo dizer que é como um jardinzinho. A gente tem, por menor que seja, um pedacinho de canteiro. Tem umas plantinhas que já precisam ser tiradas dali, que são aqueles matinhos que vão abafar as sementinhas e as plantinhas necessárias. Super concordo. Você precisa tirar. Agora, você precisa fortalecer aquelas que você está ali cultivando. Então, você também está ali fortalecendo. Mas, de repente, você olha e diz, aqui tem um espaço que é possível eu acrescentar. Eu costumo traçar esse paralelo com as nossas virtudes e com as nossas viciações. Então, as viciações seriam os matinhos que eles precisam sair dali para não abafar o que está para florescer de bom. Mas preciso fortalecer o que já tem ali, que está legal, eu já consigo não ser maledicente, que beleza, mas eu preciso fortalecer. Não está totalmente beleza, mas vou precisar acrescentar coisas para embelezar mais ainda esse interior. Então, a cada existência nossa é nesse jardim, fazendo essa jardinagem, arrancando os matinhos, uns vão voltar, a gente vai precisar arrancar de novo, os outros vão ficar mais fortes, e aí não vão ser mais abafados pelos matinhos, e os novos que a gente vai plantar, porque não dá conta de cuidar do jardim todo numa existência só. Então, trazendo para o caso de um perdão muito difícil de ser dado, é o matinho que vai levar. Agora, se vai ser agravado ou atenuado, aí eu não tenho essa competência. Eu vou estender mais a sua pergunta e vou direcionar também para a Marisa. Olha só, se você caminha durante a sua existência terrena, né, existência física, e você vai fazendo a sua parte, mas você não consegue gerar um todo, entendeu? Tipo assim, gerar um perdão como todo. Você se afasta de certas situações, de certos ambientes, de certas pessoas, e você deixa elas lá quietinhas. Na próxima encarnação, para resolver esse impasse que foi gerado, a espiritualidade, ela é muito sábia, né? Então, ela pode te colocar em situações assim, te obrigando a resolver aquilo, ou dependendo da situação que for, ela te dá um time, entendeu? E depois ela te coloca na frente da situação para resolver. Como diz o Zé Luiz,
pode ser e depende. Aí é essa relatividade das coisas. Porque, Camila, nós temos o nosso olhar aqui, material. O julgamento é assim, eu dou um prato de comida para o meu filho. Ele come metade. Ai, que bom que você comeu metade. E o restante que ele não comeu, que ele desperdiçou? Então, qual é o meu peso? Eu vou atenuar ou vou agravar? Entendeu? Quer dizer, mas o meu olhar é hoje, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições. Aí eu posso dar uma resposta porque eu gosto de você, e aí vou dizer assim, olha, não, vai ser atenuado, não, vai ser perdoado. Não. São o plano superior, da sua infinita sabedoria, pesa tudo que todo o nosso esforço é levado em conta. Isso a gente sabe porque já aprendeu, já foi dito, tem vários relatos, que todo o esforço empreendido é levado em consideração. Tá. Levado isso na nossa bagagem. Agora, também há relatos de algumas existências que é como um refrigério. É assim, olha, Maria Raquel, sua bagagem está tão pesada, não vai dar para você resolver carregar agora o peso dessa Era isso que eu queria coisa. saber. Há relatos sobre isso. Agora, eu não sei se você merecedor. Eu entendi. Eu queria saber se haveria possibilidade de acontecer uma coisa dessas, entendeu? Possibilidade é toda. O meu recado para mim mesma e para quem eu falo é isso. Faça, eu digo isso para mim, estou dizendo para você e para todos para quem eu tenho oportunidade de falar. Faça o que for possível hoje. O seu melhor hoje. É esse o recado, inclusive, do bispo de Fétro. É hoje. Olha, sede analítico, seja crítico, seja questionador, mergulhe em você, faça todo o melhor que você puder hoje. Se puder resolver hoje, resolva. Não deixe para amanhã. Essa é a sabedoria dos encarnados mais velhos também. Minha mãe dizia, faça hoje, não deixe para amanhã que você pode fazer hoje. Então, vamos construindo hoje, porque é isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nosso amanhã está sendo construído por nós mesmos no agora. Então, sem se preocupar, vai levar em conta, vai ser agravante, vai ser atenuante, vai fazendo. Olha, esse é o melhor que eu estou conseguindo hoje. Porque na hora que a gente encontrar com amigo espiritual, na hora que a gente for replanejar nossa próxima existência, aí a gente vai saber de uma porção de coisas que a gente também pensava, né, que estava bem na fita e não estava sendo íntegro, não estava sendo justo, né? Não estava sendo severo. É por aí, mas se alguém quiser complementar, esse é o que eu pude fazer. A Marisa. Inclusive, a Marisa é a próxima a falar dela. Obrigada. Já emenda. Então perfeito. Vai lá, Marisa. Algumas coincidências. Posso ler o que eu escrevi? Por mim, pode. Eu peço licença para vocês. Não escrevi como resposta para a Camila, não. Eu comecei a escrever quando você começou a fazer o Evangelho. Fez a florzinha, uma florzinha de
fundo azul, e eu olhava para o fundo da florzinha, parecia um céu estrelado. Eu nem quis pintar, porque eu não sei pintar aquilo, não. A misericórdia divina é incomensurável e nos permite redimir nossos equívocos do passado de inúmeras maneiras. Por isso vos reunis aqui. E agora não poderia ser diferente. Regozijem-se, pois, que a luz do mundo vos deu os meios de reparar vossas falhas. Larguem para trás, em definitivo, os grilhões que ainda vos prendem ao passado de escabrosidades. Perdoem, se libertem, esforcem-se para permanecer nesse estado de enlevo, pois se persistires, viverás um dia nas paragens onde o enlevo d'alma é um estado comum da criatura. Meus amigos e irmãos, persistam nesta caminhada, verdadeira escalada em direção a uma luz maior. Não se deixem mais escandalizar com os opróbrios do mundo. Orem e orem cada vez mais. Orem e orem cada vez mais. Tendes estudado que ainda não conhecem em sua totalidade as energias amorosas que vós movimentam em favor de seus irmãos e de si mesmos quando estão em estado de genuflexa prece. O mundo não vos oferece nada de diferente hoje do que foi ontem. Sempre fostes violentos. A evolução tecnológica vos forneceu os meios de saberem dessa violência em tempo real. Acontece que antes não sentias, porque ignoravas, embora ela fosse tão ou até maior. Mas vim aqui lhes dizer para que não deem tanto poder a essa violência. Não deixe ela ocupar os vossos espaços, vossas mentes e vossos pensamentos. Sê misericordiosos, mas não se detenham diante do escândalo, pois todos são regidos por leis divinas inexoráveis, e ela vem para todos. Trabalhem sempre no bem, cultivem vossa fé, e continue seguindo em frente, confiando incondicionalmente naquele que vos criou e neste mestre que tutela com muito amor este orbe. Enxuguem as vossas lágrimas e façam todo o bem que vos lhe for possível fazer dentro das suas possibilidades, onde vocês foram colocados. Olhem para tudo o que vocês têm e agradeçam por tudo. Tudo, tudo, e usem de indulgência para com todos, principalmente com aqueles que estão convosco no caminho. Persiste sempre nesse caminho do bem que na terra pode assumir várias faces. Autoaprimoramento, bom ânimo e sorriso. Sorrisos que lhes abrirão 1000 portas e possibilidade de crescer e de serem felizes e de fazerem a muitos felizes em muitos planos da vida. Um grande fraterno abraço do amigo de sempre, o irmão. E aí, eu tenho que dizer que eu tive que desligar a câmera porque mandaram eu deitar. E eu fui embora, eu fiz isso. Eu vi alguns espíritos com roupas diferentes, muito antigas, pareciam reis magos. Eles sorriam. E quando a Camila começou a fazer as perguntas, foi muito engraçado, porque ela fazia as perguntas e as respostas eles foram dizendo. Seu microfone fechou, Marisa. Eu perguntei se podia dizer e eles falaram que podiam, porque não serviria só para ela. Eles disseram que a paixão é má conselheira.
que existe um ditado dizendo que a paixão é que move o mundo, mas não é verdade. O que move o mundo é amor. O que remove uma multidão de pecados é amor. Que é para sempre procurar o caminho do meio. Não é para depositar esse tipo de esperança no futuro, postergar o que se pode fazer hoje. Perdoar é trabalho do nosso espírito para hoje, porque não conseguimos fazer no ontem. Então, perdoar é trabalho do hoje, não do amanhã. Do amanhã a gente tem que depositar as esperanças, não a postergação dos nossos deveres. Aí, quando a Raquel começou a falar, faça o que for possível hoje, eu estava escrevendo exatamente isso. Faça o que for possível hoje. Muito está sendo ofertado a todos vocês para vocês abrirem o coração para o caminho do perdão. Não há desculpa. Não posterguem. Não procrastinem seu futuro de felicidade. Respondi, Camila? Estou aqui me tremendo. Eu não tenho nem o que falar. Eu estou engasgada, arrepiada, e daqui a pouco eu vou ficar sem fala igual ontem. Vou fechar meu microfone. Mas é hoje, é agora, é cada dia, é cada dia. Tem uma live que me chegou, é de uma médica mineira, que ela é pediatra e trabalha na Santa Casa, em Belo Horizonte, ligada ao SUS, né? E ela tem um momento que ela fala dessa dor, de muitas vezes o médico não dá conta e aquele ser parte. Como depositar no colo de um pai, de uma mãe, uma criança de 5 anos, de 3 anos, que eles não conseguiram fisicamente levar o tratamento adiante. E aquilo é uma dor, mas ela diz, lá não é um dia de cada vez. Lá, quem conhece um trabalho de uma UTI, seja infantil ou seja de adulto, cada manhã, cada tarde, cada noite, é só por períodos ali. A gente aqui ainda, nossas enfermidades morais, nossas enfermidades espirituais ainda permitem que nós não estejamos na UTI, né? Por enquanto, nós aqui estamos nas nossas enfermidades, pode ser uma luta a cada dia, né? Mas é importante que a gente vá vencendo e fazendo esse esforço, imprimindo esse esforço. Raquel, eu tive uma filha que nasceu extremamente prematura e minha filha ficou 54 dias na UTI. E quando ela foi para o hospital, em Angra, não tinha UTI neonatal. Eu tive a Jade e ela foi embora. Eu saí da maternidade de mãos vazias. E o Cláudio foi junto com ela para o hospital, lá em outra cidade, em Volta Redonda. E o médico falou assim para o Cláudio, ela tem 48 horas para reagir. Aí a gente rezava. Ela ultrapassou as 48 horas e ele falou, se ela resistir aos 10 primeiros dias, você pode ter esperanças. Ore. Minha filha nasceu muito prematura, com pneumonia, com todos os problemas que você possa imaginar. E é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Eu posso falar um pouquinho? Marisa, Algumas pessoas me conhecem. Eu vou falar de mim, mas serve para qualquer pessoa.
Às vezes pode demorar um pouco para a gente perdoar, mas quando a gente consegue perdoar, é um alívio tão grande e a gente consegue ficar leve, viver muito melhor, mesmo observando que o outro não nos perdoou. A gente entende que ele não é capaz ou não foi capaz de perdoar, mas o perdão que a gente consegue obter de coração puro, coração limpo, de amor, nos faz viver uma vida muito melhor. Então, para que carregar isso para uma outra existência? Por que não aproveitar melhor a vida que você tem agora? Que não estou falando para Camila, estou falando para qualquer um. Eu falava para mim eu demorei a perdoar. Eu tive um caso muito sério e eu demorei a perdoar. Mas quando eu perdoei, foi assim, como se eu tivesse tirado uma carga muito grande de cima dos meus ombros, né? Então, e para quem precisa, né? Existem técnicas na terapia que ajudam muito, muito mesmo a você saber encontrar o caminho para o perdão. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada, Fátima. Isso é importantíssimo. E isso é válido para o perdão, é válido para a indulgência, é válido para todas as virtudes que nós vamos tendo a capacidade de ir desenvolvendo, corrigindo. Cada dia, essa luta diária mesmo, no cotidiano, né? Com o evangelho, com boa música, com bons pensamentos, com leituras edificantes, né? Essa construção assim, o tempo todo. Com meditação também. Com meditação também, com certeza, com meditação. E você acaba, de certa forma, você estende para os seus familiares, para a sua casa. As pessoas sabem, né, que eu, de hora em hora eu paro tudo que estou fazendo, e nem que seja um minuto, eu pego o caderno com os nomes de preces e paro e faço um silêncio e irradio e faço os pedidos, né? E de repente, assim, outro dia a gente aqui tem a igreja que bate o sino e eu estava com a torneira da pia aberta, não ouvi o despertador do celular tocando, mas o Renato estava próximo e aí falou para mim: está batendo o sino, está na hora do seu silêncio. E aí, quer dizer, ele prestou atenção que eu tenho essa disciplina de hora em hora, paro tudo que estou fazendo, largo ele falando sozinho, olha, espera um minuto que eu já volto. E ele mesmo agora já está fazendo. E provavelmente, quando ele ouvir o sino badalar, a hora lá, ele também já vai fazer um pensamento melhor, mais direcionado. Ele também vai, naquele momento, dizer, ela está lá fazendo lá, eu vou me unir a um pensamento, né? Que seja. Isso forma uma cadeia. Os elos, né? Os elos. Posso fazer uma pequena colocação? Claro. O que acontece muitas das vezes é o seguinte: talvez algumas pessoas não consigam alcançar a dimensão que todo esse processo nos proporciona. Por quê? Na maioria das vezes, eu falo até por mim mesmo em algumas situações, nós temos todas essas informações intelectualizadas. A gente não consegue entender que o desdobramento dessas informações
uma vez que nós coloquemos em prática, não é para a mente racional, não é para o cérebro, não é para o corpo, é para o espírito. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. A qualquer momento, a qualquer instante, nós estamos sempre ativando a lei de causa e de efeito. Muito boa colocação da Fátima. Aliás, eu estou gostando de ver hoje a sua desenvoltura no grupo. Pela primeira vez você está mais solta, se colocando. Participa, Fátima. Participa, a gente gosta de ouvir. É um grupo de trocas de experiências, de vivências, né? Se você me permite, eu até não vou, obviamente, nem entrar em detalhes, mas eu acompanhei um dos processos da Fátima e sei o quão foi difícil para ela chegar ao ponto de entender a importância do perdão, porque não é algo emocional, sabe, Camila? É algo totalmente espiritual. Nós criamos liames magnéticos que nos mantêm presos ao outro espiritualmente, e esses liames eles não são vistos pelos olhos físicos. Eles existem e são mais concretos até do que a gente possa imaginar. Né? Quando você perdoa, aí há o exemplo da Fátima, eu te digo que foi uma situação desconfortável, muito desconfortável, né? E foram anos. Então, por uma situação como essa, que ela conseguiu perdoar, se o outro perdoou ou não, o problema é dele, já estamos cansados de falar isso aqui. O que importa é a sua consciência. Quando eu perguntei a Raquel a questão da punição, do castigo de Deus, era também sobre isso, porque Deus não pune e nunca castigou ninguém. Está tudo escrito no tribunal da nossa própria consciência e é ela que vai nos ditar onde nós erramos e nós acertamos. Entendeu? Então, quando a Raquel disse para nós, exortou a nós, que nós sempre busquemos a fazer o melhor de nós, dentro até das menores coisas, isso é um crédito. É como diz o Chico, será o nosso advogado onde quer que nós estejamos no futuro. Então, quando se fala dentro do grupo, fora do grupo, com os amigos, na rua, seja lá onde for, acerca do espiritismo não é materialismo. Nós estamos estudando o espírito, que fique claro. Fátima, por exemplo, não era espírita, né? E ela está percebendo hoje, né, um novo olhar aquilo que ela perdeu na sua antiga religião, que eu sei qual é. Entendeu? Então, é uma luz que se projeta sobre o nosso ser, e quando a gente fala nosso ser, não é o ser físico, não é o ser orgânico, não é o ser material, é o ser espiritual que está falando com vocês, está ouvindo vocês. O Luciano é simplesmente uma identidade, né? É uma existência que hoje eu estou Luciano, você está Camila, Raquel está Raquel, Fátima, Tati, todos nós aqui. Mas, na verdade, se nós tirarmos a questão material, só vai ter espírito aqui no grupo, e que somos nós, almas. Então, nós estamos tratando diariamente das nossas almas. O perdão rompe os liames negativos por serem magnéticos que mantêm as pessoas presas, independente da encarnação. Porque a Terra é um palco. Tudo que a gente faz aqui tem um retorno, e não é retorno para a matéria. É isso que deve ficar um pouco mais claro. A gente deve ser um pouco da racionalidade e entrar na esfera do espírito que nós estudamos. Certo? Então, eu tenho um problema, vou buscar resolver. Não posso postergar, como muito bem colocou o nosso irmão que se colocou através da Marisa. Se nós adiarmos, não tem como. A gente vai ter que, porque a coisa é cumulativa também. Se você não fizer hoje, amanhã vem outra situação. E vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. Se você não se auto-perceber dentro desse contexto, como agente importante de todo um processo que se deu no passado, que repercute no presente, né, vamos procurar no presente diluir, sim, esses liames que nos atêm ao passado, que são as pessoas que convivem conosco no presente. Vamos sempre analisar com o aspecto espiritual. O espírito não está fora de nós. Nós somos espíritos. Ora encarnados, ora desencarnados. E na condição de encarnados, Kardec colocou como almas. Ele classificou o espírito encarnado como alma, né, para ficar um pouco mais claro. Então, tudo que você pensar, sentir e projetar, pensa sempre enquanto espírito, enquanto alma. Porque reverbera e porque um dia todos nós vamos
colher aquilo que plantarmos. Então, a mudança é imediata. A pandemia está nos oportunizando uma condição que nós nunca, jamais teríamos se nós não estivéssemos dentro da pandemia. Hoje, nós devemos agradecer a Deus, é uma questão de leitura, até filosófica, né? O olhar que se tem, se você olha o copo meio cheio ou meio vazio. Então, essa questão que fica reverberando, que fica igual um disco arranhado na nossa cabeça, não está na cabeça da gente. Está no nosso ser integral. Né? Então, o perdão, para fechar, fala, como muito bem colocou a Fátima, é um delete. Mas um delete espiritual, divino, é uma prerrogativa divina. Se o Senhor da vida criou o perdão para que nós o pratiquemos, coloquemos em prática. E como a Fátima falou, isso vai dando uma leveza interior, uma elevação interior, a gente não sai da posição que está. O crescimento é interno, não é perceptível, é sentido. E quem sente não é o cérebro, é o ser. Uhum. Não é? Isso. Isso aí. Almas queridas, faltam 10 para as 6. Mas a Rita quer falar. Ah, tá bom. Oi, meus queridos, é só um minutinho. Veja bem, eu escutei uma vez de uma pessoa, né, que existem duas dores. A dor que dói, somente dói, e a dor que modifica. Então, é difícil, gente, porque nós estamos aqui, né, em carne e osso. Então, tentar modificar essa dor que dói em dor que modifica. Para a gente tentar, e quando a gente subir um morro, né, quando a gente escala uma montanha, sempre dói. Dói os dedos, dói os pés, rala o joelho. E para a gente subir para uma coisa melhor, para nosso ser, vai doer o caminho e vai puxar para baixo, né? A lei da eu até esqueci. Gravidade. Da gravidade, essa daí mesmo. Ela vai puxar para baixo. Então, dói, mas a gente tem que. Aí eu parei para pensar, será que está doendo? Somente para a dor na alma, tá, gente, que eu estou comentando. Por doer ou é para me modificar? Então eu parei e a gente para refletir um pouquinho, né, de tudo isso e se perdoar, né? Ai, as baboseiras que eu já fiz, um tantão de coisa, né, lá atrás. Mas é isso que eu sempre penso. E uma outra coisa também que eu explico à minha filha. Tá vendo esse guarda-roupa? Aqui tem roupa de várias cores. O nosso espírito é assim. Ele vai usar cada vez, cada período, uma roupazinha. Isso quando era criança. Então ficou bem mais fácil para hoje, a minha filha, que vai fazer 14, entender que isso aqui é apenas uma roupagem, né? É uma forma que apresentamos no campo carnal. Fica mais fácil. Só uma roupinha. Tem gente que tem várias roupinhas, já teve várias roupinhas. Muito bom, Rita. Muito obrigada. Bom, eu acho que a gente está caminhando para o final. Pelo meu horário aqui, são 17h53. Eu gostaria de saber quem está se sentindo com vontade de conduzir a prece final. Ninguém? Eu posso fazer, mas se a Fátima ou a Rita quiserem fazer, elas podem fazer. Gente, vocês querem com as minhas gaguejadas todas? Faço. Posso fazer, Raquel. Mas, gente, tenham só compaixão de mim, que estou só começando. Sim, eu posso
posso falar assim. Quando a gente fala com o coração, não tem começo, nem tem meio, nem tem fim. Vamos respirar fundo, relaxar, né? Esvaziar a mente, os corações, né? Tirar tudo de dentro da gente. Apresentarmos para nós mesmos com simplicidade. Passar a nos entender. Passar a sentir, principalmente a sentir. Agradecer a todos os nossos mentores, protetores, guardiões, por ter nos dado essa oportunidade de poder escutar a palavra, o Evangelho, ter essa grande oportunidade, que para mim é uma grande oportunidade. Obrigada, Senhor, por nós termos essa pouquinha luz, ou grande luz, né, que está iluminando o nosso caminhar para o bem. Peço a Deus que cada dia possamos ter forças para orar para os que necessitam, para os que ainda vão vir à vida, para que venham com outros esclarecimentos, com outra forma de pensar, que sejam melhores, que a cada dia possamos ser melhor, para que podemos, Senhor, só dentro das nossas limitações, dentro dos nossos problemas, podemos superar tudo isso. Agradeço, Senhor, de coração, né? Que a sua vontade seja feita. Estamos aqui somente para servir. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja.